tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, voltamos aqui mais uma vez para nossa série Medo. Hoje o tema é graça. O que será que nós vamos falar sobre graça? Bom, antes de tudo, vamos fazer uma pequena oração? Pai, Senhor, eu sei que Tu nos abençoa sempre, mas continua falando sobre essa palavra. Leva, Senhor, de encontro ao coração e que a graça transborde quem ouça. Porque é através da sua graça que nós somos salvos. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá? Mas antes um comentário pro meu cabelo. Olha, que cachinhos! De repente só tenho cachos. Que engraçado, né? Passei um ativador. Mas vamos lá porque interessa, né? Porque eu vim aqui para falar da palavra. Bom, a gente vai ler hoje um texto um pouquinho comprido, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque há muita graça nesse texto. Está escrito em Lucas 5, do 1 até o 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eles estavam junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados ao longo do lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco, porque o barco, gente, quando ele se afastava um pouquinho, ele dava um eco, então as pessoas que ele estava ensinando ouviam melhor. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: viu? Velejai para o fundo e lançai as redes para um rastão. E respondendo Simão, disse: mestre, Simão ainda não tinha sido chamado, porque ele tinha ouvido falar, mas ainda não confiava. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, já que tu és Cristo, nós lançaremos nossas redes. E é assim, e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia de tanto peixe, gente. Eles acenaram aos seus companheiros do outro barco para vir ajudar. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar de tanto peixe que eles pegaram. E vendo isso, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Porque Pedro era tudo trambiqueiro, ele queria fazer as coisas, enfim, né? Pois ele estava admirado e todos estavam diante do arrastão de peixe que tinha feito. Tinham feito. E assim também estava Tiago e João, filho de Zebedeu. Ele era um sócio de Simão. E disseram a Jesus: Simão, não temas, de agora em diante tu pescará homens. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Você viu que engraçado? Acabei de pensar nisso. Tipo, eles estavam lá desesperados para pescar. Eu assisti uma série, né? Falei que tava assistindo E na série Pedro tava bem endividado, fazendo gambiarra. Ele precisava pescar peixe e não tava conseguindo. E aquilo ia ser o fim da vida dele na série, né? E aí, de repente, ele pesca muitos peixes. E aí, ele cai, se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor, fez tudo isso, mas olha o que me passou agora, eu acabei de perceber, gente. Eles estavam tão querendo, precisando de peixe, e eles já estavam desanimados, não estavam conseguindo, e de repente Jesus pega e fala assim: vai pro outro lado ali que eu pesco. Quantas vezes a gente já ouviu essa história, né? E eles pescam muitos peixes, mas tamanho é a fé, tamanho é a conquista, tamanho é a graça de Deus derramada ali sobre aquele momento e sobre tudo aquilo que Deus fez e como eles esperavam. Por isso que, gente, eles pescam. E Jesus chama, agora não temas, de agora em diante tu será pescador de homens, E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e seguiram. Gente, eles nem ligaram por peixe, vocês perceberam? Que eles estavam tão atrás, estavam desanimados porque eles não tinham pescado. E de repente eles largam o barco todo, não estão nem aí. Eles saem, e vão, não querem saber se lá
na série que eu assisti, né? E tem os outros amigos tal que pega e cuida do peixe e tal. Mas é interessante porque o que eles estavam procurando com tamanha vontade e não tinham conseguido, e aí já estavam tão desanimados que de repente eles conseguem aquilo que eles estavam buscando, mesmo assim eles largam tudo e seguem a Jesus. E nisso eu quero falar sobre a graça de Deus, né? Aqui a gente percebe que ainda que eles não tivessem pescado, Jesus vem com a graça e dá tudo aquilo. Tão forte é isso pra gente entender que aqui é uma graça de Deus, que Pedro caiu de joelhos diante de Deus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou um homem. Ou seja, eu não mereço isso, mas a gente não merece mesmo aquilo que Deus faz por nós. Então, voltando ao que a gente estava falando há uns vídeos atrás, quando a gente recebe, entende, tá dentro do centro da vontade de Deus, a graça dele é tão grande em nossas vidas que a gente esquece de tudo. Ou seja, até o medo sai, né? Porque é uma graça abundante, transborda na nossa vida. E aqui, ó, apesar de todos os seus esforços naquela noite terem sido inúteis, Pedro obedeceu com fé a ordem de Jesus, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sua fé foi recompensada com uma pesca tão grande que as redes se rompiam. E aqui, mais para baixo, vai falar assim, que isso mostrou para Pedro também qual era o discipulado, o que ele ia viver, né? O chamado dele, que era uma pesca muito grande, uma pesca de homens. E outra coisa que eu quero falar nessa graça é sobre quando a gente sente, vive a graça de Deus, a gente não precisa ter medo porque a gente tá fazendo. Tá percebendo que eles largaram tudo e saíram, gente. Eles saíram, eles foram atrás daquilo que era o que Deus estava falando, que Jesus estava falando. Olha, eu tenho isso para vocês, né? Então, entenda que e aí outra coisa que eu percebi sobre esse texto era que quando Jesus fala, né, para Pedro, você será pescador de homens. Isso mostra que pescar os homens era a todos, não diferia quem ele ia secar, ele ia puxar todos, eles iam proclamar a todos, iam buscar todos para que Deus, né, para levar a Deus, ou seja, pescar todos os homens, independente. A gente tem muito essa coisa de, você não pode, você faz isso, mas não, aqui Deus está falando que ele quer que pesque. Aí quem vai, o que vai separar, o que não vai, bem aquela passagem do joio e do trigo, quem vai separar é Cristo. Então, assim, é tão grandiosa a graça que Deus derrama aqui sobre eles, que eles já não precisam de mais nada. Eu acho que na nossa vida é mais ou menos assim também, né, gente? Porque quando a gente repara e depara com a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre o ar que respiramos, sobre a vida que vivemos, sobre os filhos que temos, sobre as coisas que Deus nos dá, a graça é tão grande que vai embora todo medo, todas as coisas, eles simplesmente largam e partem para fazer aquilo que Deus estava chamando. Então, a graça é importante na nossa vida, reconhecer a graça de Deus na nossa vida é importante, porque aí somos agradecidos, nós vemos a luz, nós entramos no centro da vontade, nosso medo vai embora e nós fazemos a vontade de Deus e vivemos felizes, agraciados, porque, gente, eles largaram os peixes e foram fazer outra coisa. Ou seja, aquilo que nós buscamos muitas vezes não é importante, não é o primordial, mas sim aquilo que Deus tem para nós, a sua graça, o seu amor, e o resto é só acreditar, porque você viu que ele pode fazer muito mais. Então, na sua vida aí, ó, está algo difícil, tem algo acontecendo, meu Deus, é a graça de Deus, sabe? Isso também eu aprendi muito esses dias, sabe? Porque eu tinha ideia antes, se eu fizer assim, tal coisa, é que vai dar certo, é que vai acontecer. Aí eu fiz e não deu. Aí eu fiz, não, mas se eu fizer assim eu vou. E eu lembro, é engraçado que até eu lembrei ontem que eu falei assim, agora eu vai, eu racho, porque assim, na minha cabeça eu tava fazendo a coisa mais importante que eu precisava fazer para o negócio acontecer. Eu tô falando do meu negócio, né? E aí eu fiz tudo que eu podia e eu consegui, né, chegar a fazer. De repente, rachou. E aí, gente, eu entender, mas foi tão incrível porque do jeito que eu imaginei que eu precisava fazer para que tudo acontecesse,
E não aconteceu de forma nenhuma, ao contrário, deu erros, enfim, aconteceram outras coisas que não existem culpados nessa história, mas aconteceram outras coisas e Deus me fez enxergar que é a graça dele que faz com que as coisas aconteçam. Meire, é a graça, esqueceu, a Meire, é a graça. E foi tão engraçado porque Deus me mostrou isso de forma mais prática. E aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? E de repente, a forma como eu sempre fiz foi a forma que, de uma certa forma, me abençoou, me deu pelo menos o que eu nem esperava que eu ia conseguir, né, que eu precisava realmente. E aí eu entendi que é a graça de Deus. E o mais engraçado, gente, é que eu não precisei fazer nada, apenas tipo, senti de fazer, fazer assim, um toque, mas coisa que eu já fazia, ou melhor, a primeira mesma vez não fiz nada, a pessoa passou, olhou pra mim e falou, eu preciso de um cheguei. Eu falei, gente, é a graça de Deus que faz as coisas, então não se preocupa, porque se isso for pro seu bem, se isso for porque você realmente precisa, é a graça de Deus que vai fazer com que isso aconteça da forma correta, da forma do jeito que tem que ser. E é isso, gente. E se não, a gente quer muito, quero ter assim, sim, de repente a gente se depara e fala assim, meu Deus, não era isso. É só a graça. Mas a graça de Deus é muito boa para nossa vida, porque Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele veio aqui, morreu por nós, enfim. Queira viver da graça, que a graça é o que dá, que nos tira o medo, é a graça que nos faz caminhar, é a graça que nos abençoa, é a graça que é graça de graça, então é a graça. Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho dessa mensagem, então, que espero que tenha tocado seu coração alguma palavra. Se não tocou, toca, volta o vídeo aí para que Deus possa tocar, porque eu creio que a graça é algo muito incrível na nossa vida, e por isso que eu peço que o Senhor te abençoe esse dia com graça, em nome de Jesus. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.